Eu acredito muito que a gente precisa trazer mais o feminino para as organizações. Uhum. Então, como é que eu vou explicar isso de As uma maneira. competências femininas. As competências, eu diria muito mais atributos e valores do feminino É, do que competências, né? legal. Então, vamos lá. Quando eu fiz esse meu percurso, né? Uhum. Eu comecei na minha questão de o que era humanizar mais as organizações, né? E eu comecei, o que que é humanizar mais as organizações, né? Daí eu fui fui estudar parte comportamental, questão de cultura, Uhum. valores, né? Uhum. Aí voltando para o Brasil, eu disse, puxa, o que mais se conecta com o que eu quero fazer é sustentabilidade. Aí voltei para o mestrado, fui fazer um novo mestrado, que não no ISAI, que é ligado com a FGV Tá, em Curitiba, mas não é FGV, tá. com o mestrado em sustentabilidade e governança. Então lá eu fui com um projeto que todo mundo olhava na época, meu Deus, com teoria integral, com uma série de coisas, né, que eu queria conectar conselho de administração, com a liderança média, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Antes de ter Brumadinho, eu dizia, poxa, se alguém vai lá e aperta um botão e acha que tem que estar fazendo uma fraude para que a empresa tenha lucro, e se eu tenho um discurso desse conselho de administração que diz que a empresa é sustentável, tem uma falha nesse sistema. Como é que a gente coloca esse sistema todo em linha para que esse cara não aperte o botão, né? Aí aconteceu o Brumadinho, que o cara pediu um laudo técnico fraudulento para Sim. continuar. Mas esse cara, quando fez isso, gente, ele acredita que o presidente que estava lá e o conselho de administração esperavam isso dele. Então eu Uhum. falei, gente, tem um negócio nesse desdobramento aí que não funciona, né? Tá. Para esse cara achar que tem que estar fazendo isso, esse povo aí deve estar passando uma mensagem, né? É. Dúbia, no mínimo. Uhum. E eu queria trazer esse problema. Só que quando eu estava fazendo esse projeto, eu descobri a questão de gênero. Aí eu comecei a estudar a questão de gênero. Falei, gente, vou mudar todo o meu projeto. Eu vou estudar a questão de gênero. Porque no final isso tem alguma coisa a ver comigo que eu não estou É. entendendo. Eu sempre fui, eu diria que uma mulher que tinha tive uma vida feminista, né? Porque eu sempre fui independente, fui minha provedora, fui promovedora de marido também no segundo casamento, etc. Eduquei minha filha. Mas eu tinha pensamentos, aqueles viés, aquelas coisas que educaram a gente, muito machistas. E eu não sabia disso, né? Por isso que eu Uhum. não conseguia entender o sistema que estava em volta de mim. Aí, quando eu comecei a estudar o tema, eu falei, nossa, isso cola perfeitamente com tudo que me aconteceu. E no momento que eu fui estudar, tinha muito pouca coisa olhando para as organizações como o impacto desse machismo, sexismo dentro das organizações. Daí eu resolvi fazer meu estudo dessa forma. E aí, desde então, eu continuo trabalhando nesse tema. E o que eu percebi? Aí as coisas começaram a se ligar, né? Eu até escrevi recentemente um artigo que saiu na Exame sobre essa Uhum. questão da sustentabilidade do ESG e o feminino. Falei, gente, quando a gente está falando de ESG, né, quando a gente está falando de sustentabilidade, né, e sustentabilidade para mim está muito relacionado com essa Uhum. questão das relações de qualidade, porque a sustentabilidade a gente tem as pessoas no centro, Sim. né? Então, quando eu falo de todos os stakeholders, ok, tem o acionista que para mim deve assumir o risco, sim, Sem não deve dúvida. ser o Uber que não assume o risco. Ou então a gente tem que inventar outra forma que não vai ser o capitalismo, mas por enquanto, se é o capitalismo, alguém É. assume o risco. Capital, tem capital, assume risco, né? É. Esse é o É. nome. O outro stakeholder que vem para mim logo em seguida são os colaboradores, as pessoas colaboradoras. Uhum. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas para que elas possam cuidar de todas as outras pessoas que estão envolvidas, né? Todos Uhum. os outros stakeholders. Aí, quando eu olho para sustentabilidade, eu falo, gente, mas cuidar é uma energia do feminino. São Sim. as mulheres que aprendem, né? E hoje o que acontece? Nessa questão binária da nossa educação, a gente definiu energia, atributos, valores, como a gente chamar, masculinos, femininos. E a gente disse, os masculinos eu colo no homem, os femininos eu colo na mulher. Uhum. E a Revolução Industrial disse, o homem vai trabalhar, ele é o provedor. Na época os salários realmente eram salários para a família, nuclear, eram salários para esse homem ser provedor de todo mundo, e a mulher fica em casa cuidando da progenitura e todos os trabalhadores e trabalhadoras do futuro. O que acontece? As nossas organizações, elas vêm desde então sendo pautadas nos valores do masculino. No masculino. E eu não trouxe esses valores femininos para dentro da organização. E mulheres, a maior parte das mulheres que eu conheço, inclusive eu,
que fizeram carreira. Então, eu, em 1996, né, até hoje eu vejo a primeira, em 1996 eu devo ter sido a primeira. Então, diretora nomeada aos 35 anos, diretora de planejamento e gestão de risco do projeto mais importante da Renault na época, que era a fábrica da Renault no Brasil. Mas o que eu fiz? Né? E é o que a gente vê hoje. Eu entendi que eu precisava afirmar meu masculino. Então, eu afirmei meu masculino e eu trouxe para a organização mais uma versão do que é o masculino. Eu não trouxe o feminino. Então, o que falta não é somente trazer as mulheres para as organizações, é trazer o feminino que vem com as mulheres. Então, eu preciso, por exemplo, como é que você age? Mesmo agilidade, como é que você age se eu não reconheço que eu sou capaz de errar e que eu não sei lidar com a minha vulnerabilidade do erro? Eu preciso saber trabalhar um erro para não errar de novo a mesma coisa. Eu preciso ter coragem de falar, de ser transparente, trazer um prazo que eu não vou respeitar alguma coisa antes. Essa fala, essa conversa, né? Eu preciso ser capaz de fazer gestão de conflito. Tudo isso é feminino. Eu preciso entender que existe uma interdependência. Quando eu falo de dignidade, se eu pego, vamos ver, é o Z, não, é o Y, o Y, ele quer ficar rico rápido, ele quer fazer o Uber, ele quer fazer o Facebook, ele quer fazer o iFood, ele quer fazer a XP, né? O Nubank, para os 30 anos, 35 anos, se aposentar com um monte de dinheiro. Será que dá para eu ter tanto dinheiro para uns e tão pouco para outros? Será que esses fenômenos não estão? Eu preciso de melhor distribuição social, isso é feminino, o ESG está aí. É isso que ele prega. Então, sem esse feminino, fica difícil a gente ter organizações que facilitem e que deem prioridade para relações de qualidade, interdependência, cuidar, desenvolvimento, não somente crescimento, né? Porque todo mundo tem que crescer. Se você vê a dinâmica das startups, qual é? Eu tenho que escalonar. Porque eu vou escalonar e eu ganho recursos. Aí depois eu faço um monte de layoff. Né? Então, esses valores continuam sendo os mesmos. Eu não mudei eu não mudei de dinâmica. Só que essa dinâmica, ela não dá mais, ela não. A gente está destruindo muito tudo. A gente está começando a perceber o quanto tudo isso nos afeta individualmente.